Fala aí, galera, tranquilo? Bom, estamos aqui hoje para mais um bate-papo daquele super interessante. Antes de começar a entrevista, o bate-papo, eu tenho que pedir, né? Pô, cara, compartilha, se inscreve, toca o sininho, de preferência se inscreve e dá um like, porque a entrevista é legal. Hoje a gente vai conversar com a Ana. Oi, Ana! Oi, gente, tudo bem? Ana Clara é a proprietária da empresa Delineando Sua Marca e a gente está aqui hoje para conversar basicamente, né, de um assunto que eu não entendo nada, né? Então, vocês têm que me dar pô, assim, uns créditos, porque na verdade, cara, o que a Ana faz para mim é uma coisa muito nova. E isso gerou interesse no conteúdo dela, porque eu queria entender um pouco o que leva uma menina tão nova a buscar uma profissão que, a meu ver, hoje é muito procurada, mas assim, eu acho que ela não nasce com a pessoa, ela não cresce com a pessoa. Estou errado, Ana? Tipo assim, quando você era nova, você devia pensar em, sei lá, ser médica, ser dentista. Ser professora. Ser professora. Tem nada a ver com o que eu sou hoje. É mesmo? Isso é uma profissão muito nova, muito recente no mercado. Ela cresceu muito na pandemia, né? Pra quem não entendeu, eu sou gestora de redes sociais, se chama Social Media. Essa profissão é quem cria a estratégia para a gente conseguir ter sucesso das marcas em todas as redes sociais, não só especificamente no Instagram, que é como a maioria das pessoas acham, mas também hoje eu trabalho com blogs em várias multiplataformas, e aí vai do YouTube ao TikTok, e aí passando pelo Instagram, Facebook e tudo mais. E eu me encontrei na área porque eu sempre tive muita aptidão com as redes sociais. As redes sociais sempre foi algo, apesar de todos os jovens terem muita aptidão e tudo mais, eu sempre fui alguém que fuçava muito. Meu irmão, lá no início, quando os computadores começaram a ter esse boom, ele tinha um computador, ele era técnico de informática ainda nos primórdios dos computadores, e eu ficava ali em cima querendo aprender a mexer, perguntando pra minha... Eu era analfabeta e perguntando pra minha vovó como se escreve esse joguinho aqui, não sei o que, pra eu poder mexer no computador. E aí, com o tempo foi passando, eu sempre tive muita aptidão com as redes sociais. E as redes sociais foi entrando na minha vida. Na pandemia, eu fiz um curso profissionalizante, ainda faço no caso, de designer gráfico, que é uma profissão que eu encontrei também, além das redes sociais. Só que eu não achava suficiente eu criar a arte, eu criar o designer para as redes sociais. Eu precisava ir mais a fundo, sabe? Mexer no que eu gostava era gravar stories. Também eu não queria ser influenciadora, porque eu achava que eu não ia ter muita aptidão para aquilo. E aí eu descobri a área do social media, que é quem gerencia as redes sociais, quem ajuda empresas a crescerem. Aí no caso da gente é o canal a crescer e tudo mais. Eu sempre gostei muito de ver as pessoas terem sucesso, e eu poder ajudar nesse processo é muito bom. Eu por exemplo, né, cara, eu quando conheci a Ana, que foi uma indicação super feliz de um amigo meu, que ele é advogado, mas por paixão é enólogo, enfim. E aí ele tem uma cave, eu acho que é uma cave, né? E... tô certo, Marcelo? É uma cave, né? Então, ele tem uma cave e o Luizinho, advogado, fala aí, brother. Ele que me apresentou a Ana e falou, pô, cara, a Ana tá fazendo um trabalho muito legal E eu, na verdade, né, pô, eu e meu sócio, a gente só pensava no YouTube. Só YouTube. E o canal tem que crescer, o canal tem que crescer. E como é que a gente faz isso, né? Não sei como é que faz, né? Só que aí, por causa da Ana agora, vocês já devem ter visto, né? Porque vocês são curiosos também. O canal tem Instagram, tem um monte de coisa, mas quem mexe é ela, não sou eu não, tá? Porque eu não sei mexer em nada. É até engraçado que às vezes ele vem me perguntar umas coisas que pra gente que é jovem, que consegue mexer nas redes sociais, é muito básico, né? Ai, como posta um stories, ou como compartilha o link. Aí a gente vai lá, vai explicar, mas agora já tá ficando esperto já, né? Não, mas aí o pior de tudo não é isso, né? É que eu acho que ela acha,
né? Porque ela me conhece fora do programa, né? Ela acha que eu tinha que falar mais do Bronx, que era até uma proposta inicial nossa, minha e do Marcelo, que está ali nos bastidores, que vocês já conheceram no episódio passado, que eu tinha que gravar umas paradas minhas e tal, porque eu sou figura, eu conheço muita gente, e eu estou em diversos lugares ao mesmo tempo e tal. E quem disse que eu consigo? Não consigo. É uma luta, eu querer gravar stories, porque quem não sabe, os stories dá um complemento para as redes sociais, dá um complemento não só para o Instagram, né, mas hoje em dia tem no TikTok, no Facebook, até no próprio YouTube. E aí eu sempre indico para ele, vamos gravar stories, vamos postar foto de você e dos seus amigos, não vamos focar só no conteúdo que é do YouTube. E aí às vezes ele me manda mensagem, não consegui, meu celular não me ajudou, e aí a gente nunca, acaba que não consegue postar o conteúdo, mas ele tá indo. Não, tá vindo influencer forte aí, outro gente. dia eu tava na praia, aí, demorei pra caramba, aí consegui gravar uma parada, uma galera, a gente pegando onda e tal, não sei o quê. E aí eu mandei pro Marcelo, ele falou, nossa, tá uma merda. Aí eu perdi o material. Só foi as fotos pro ar. Joguei fora, foi uma fotinha só. Foi só uma fotinha. É verdade, né? Que do Ninho do Urubu que foi mais. É verdade. Da praia só foi uma. Aí o Marcelo falou pra mim, vocês acham que vocês são lendas? A gente é lenda mesmo, cara. A gente é lenda. Pra quem conhece a gente é lenda. Tudo velho, tudo cascudo, mas, todo mundo, em dia ainda. Em dia. E eu tenho uma relação ótima com a molecada, é engraçado isso. É verdade. Eu tenho uma relação ótima com os meus sobrinhos, com os meus filhos, que já não são tão mais novos assim, né? Eu já tenho até netas, tenho 2 netas, a Agatha e a Maria Flor, que são, tipo... A Maria Flor é muito pequenininha, mas a Agatha... assim, nessa mesma vibe dessa galera, eu fico maluco, porque ela quer mexer no telefone o tempo todo, isso me deixa doido, Ela né? tem quantos anos? Tem 7, vai fazer 8 em dezembro. Ai, essas crianças já sabem mais que eu e você juntos, se bobear. E é isso, cara, mas é legal porque, na verdade, essa decisão de bater um papo com a Ana é porque... a gente queria mostrar ela para vocês, porque é verdade, Ana, é verdade, porque, tipo assim, para quem não sabe nada, de nada, e achar uma Ana na vida, cara, é um achado, tipo assim, tenha uma Ana, tá, vocês que estão mais caretas assim, que não tem uma relação muito boa com as mídias sociais, entendeu? Tem uma Ana na vida. Na verdade, tem uma empresa como a dela, né? Porque eu falo que eu brinco, eu falo direto com a dona, eu não falo com os funcionários dela, entendeu? Porque eu falo, eu tenho que falar com a Ana, deixa eu falar com a Ana, deixa eu falar com a Ana. É verdade. Né, e essa questão que você trouxe é muito importante, né? Porque as pessoas hoje acham que as redes sociais é só pra gente ficar lá fuxicando a vida dos outros, fazer fofoca. Eu até brinco com eles de que a gente precisa trazer fofoca pro canal e tudo mais, porque é isso que gera curiosidade, porque hoje as redes sociais é muita curiosidade, a gente pegando pra ver a vida alheia e tudo mais. Só que acaba que as empresas também precisam hoje estar nas redes sociais. Tem uma fala de um dos cursos que eu fiz para ser social media, que a pessoa trouxe pra gente falando que quem não tá nas redes sociais não existe. E hoje, se você pegar um restaurante que você quer conhecer um pouco melhor, quer saber se vale a pena ir lá, investir e tudo mais, como que você vai saber se ele não tem um Google Meu Negócio, se ele não tem um Instagram bem estruturado? Você vai acabar desanimando. Até mesmo se você pega um Instagram que não tá muito bonito, um Facebook que não tá muito bonito, você vai achar que aquilo ali, a comida deve ser ruim e tudo mais. Acaba que hoje o Instagram, não só o Instagram, cito muito o Instagram porque é uma das redes sociais que mais bombam, mas o TikTok mesmo, o Facebook, que apesar de estar morrendo, como eu sempre cito para os meus clientes, é uma vitrine para as pessoas, para os empreendedores, né? Então não só o Bronx tem que ter uma Ana, como ele disse, tem que ter uma rede social estruturada, mas também todos os negócios precisam ter hoje uma rede social estruturada. Não tenho dinheiro para investir no social media, não tenho dinheiro para investir num designer gráfico. Procura saber, do YouTube hoje tem muita coisa que vai auxiliar um pequeno empreendedor a ter uma rede social bacana, que atraia cliente,
que consiga gerar ali o interesse na sua marca, né? A gente, a primeira vez que foi conversar com a Ana, foi engraçado, ela não sabe disso, vai saber agora, finge que não sabe, tá? Tá bom. A gente não sabia como conversar com ela. Aí o Marcelo é muito mais atualizado que eu, né? Até por isso que ele faz toda a parte de produção, né? Cara, o que a gente vai conversar com a Ana, né? Pô, a gente foi procurar na internet. O que a gente ia conversar com você, que tipo de assunto, como é que a gente ia abordar você, tal. A gente está contando um segredo aqui, mas foi assim, porque a gente não sabia. Não sabia mesmo. Tipo, e continua sendo uma incógnita, porque pra gente, na verdade, eu vejo, né, o YouTube por causa do canal, porque eu acho o canal super interessante. Não é nem por minha causa, não, é porque os assuntos são generalistas, são leves e tal, enfim, mas aí tem coisas que me causam determinada estranheza. Por exemplo, eu falo, pô, eu não tenho tanto seguidor assim e tal. Aí a Ana fala, pô, mas você viu as milhares de visualizações que tiveram no determinada postagem no Instagram e tal. Aí eu fico falando, gente, como é que isso acontece, né? Isso eu sinceramente não entendo, porque, né, a gente joga um determinado assunto, eu sei que tem algoritmo, sei que tem isso, sei que tem aquilo e tal, uma coisa leva a outra, mas por que milhares de visualizações num determinado assunto, em um outro assunto que para mim também tem um determinado interesse, né? Por que não tem tanta visualização e o outro tem milhares? Isso para mim é uma incógnita. Ela estava me explicando um pouco antes da gente fazer a entrevista, mas é porque o canal vai entrar numa vibe nova por causa da Ana também. A gente, né, como a gente está com a Ana por trás agora, está fazendo uma parceria, a gente espera que o canal, porque eu queria muito, até engraçado, mas eu acho que até eu posso falar isso aqui batendo no nosso bate-papo, porque eu achei que o canal fosse crescer em função do volume de pessoas que me conhecem, né? Uhum. Aí eu falei, pô, isso vai dando um filhotinho aqui, um filhotinho ali, um filhotinho aqui, um filhotinho ali, mas não deu, né? Tipo, não deu, não gerou essa minha expectativa, foi completamente por água abaixo. Aí você trouxe 3 pontos. O primeiro ponto, que não é só quando eu converso com o Bronx, com o Marcelo, que fica por trás das câmeras, é da questão dos números. Porque a gente nas redes sociais se acostumou, e isso é até uma crítica que eu faço às pessoas, no sentido de começar a repensar. Porque a gente está acostumado a ter aqueles milhares e milhares de visualizações, e quando a gente tem 4, 5 mil, que é o caso do Instagram, que a gente está começando a gerenciar e tudo mais, fala, caramba, teve 5 mil, 4 mil visualizações, isso é muito bom. Porque a gente está acostumado a ver números muito expressivos de influenciadores. E aí quando a gente para ver 4 mil, a gente não tem noção do que seria, sei lá, um auditório, em Maracanãzinho, por exemplo, cheio com 4 mil pessoas. Isso é muita pessoa te assistindo. Você consegue... Não, eu já pensei nisso também. Exatamente. E não é só a gente que perde esse senso crítico de quantas pessoas estão assistindo a gente. Quando um vídeo no YouTube tem 1000 visualizações, isso é muita coisa. Porque a gente, imagina, você tá falando para 1000 pessoas, então, né? Você sabe que eu pensei nisso há cerca de 2 ou 3 meses atrás. Eu fui ver o número de visualizações que eu tinha no YouTube. E aí o somatório, né, do Museu de Corte com os episódios, que são poucos ainda, porque o canal é muito novo, também tem isso, né? O canal é um recém-nascido, tem 6 meses e pouco conteúdo ainda, porque a gente planeja, exatamente. Mas aí eu fui ver lá, aí tinha, eu não tenho um tempo que eu não entro, mas eu fui olhar, tinha 15 mil e poucas visualizações. Aí eu fiquei pensando bem e falei, cara, tem N cidades no Brasil que não tem essa população de 15 mil pessoas. E 15 mil pessoas me viram. Não é nem uma egolatria, não é nada disso não, mas é aquela coisa assim, falei, pô, cara, 15 mil pessoas me assistiram. É quase um show muito famoso, né? Não, é legal, se você for analisar dessa forma, né? Eu também hoje analiso, que eu acho que tudo tem uma fase de maturação mesmo, e eu estou aprendendo muito isso com você. Porque eu achava que, né, porque a gente estava acostumado a ver Flow, Podpah, tem muita coisa
ali por o trás, podcast né? da Virgínia, o pod delas, eu assistia muito do Rafinha, não sei o que, falou, pô, cara, mas aí eu fui, eu não vou citar nomes aqui, mas eu fui ver podcast de pessoas que são muito mais, entre aspas, influentes no mundo artístico que eu, por exemplo, que eu fui olhar o podcast delas e falei, cara, porra, eu tô bem pra caramba na foto. Pô, o cara tinha programa de televisão, tem menos gente que assiste ao cara do que já me assistiu. Quer dizer, né, é lógico que a gente tem que olhar pra frente, óbvio, né? Mas em termos comparativos, eu acho legal. O que eu acho mesmo é que vocês que estão assistindo a gente, bem que podiam dar, né, uma empurrada lá, falar, pô, aí, Verdade. pô, assiste lá o podcast do Branco, sei lá que é maneiro. Stories, quando a gente postar alguma coisa muito importante. Aí, até falando nessa questão, que ele perguntou, como viraliza um conteúdo, como algo explode. Eu tava até conversando aqui quando eu cheguei, de que tem há pouco tempo um vídeo de uma cliente minha teve 500 mil de visualizações no TikTok e isso trouxe quase 10 mil seguidores pra gente. E aí ela perguntou, eu preciso postar um vídeo igual a esse pra eu viralizar de novo. Só que como que eu faço isso? Não tem uma fórmula mágica. Antigamente, provavelmente vocês já viram algum lançamento de curso, seja em qual área for, e aí tem de vinho, de cerveja, até mesmo de advogado. Existia uma fórmula que as pessoas vinham fazendo, que aí era das 5 aulas grátis, fazer uma live com as pessoas, criar curiosidade na fila de espera. Só que isso hoje em dia não dá mais. Porque as redes sociais, apesar de a gente estudar muito, a gente ter que analisar aquele algoritmo, a gente ter que criar um conteúdo estratégico, ficar atualizado o tempo inteiro, ainda depende muito da sorte de um conteúdo viralizar e as pessoas estarem com interesse naquele conteúdo no momento. Então, não existe uma fórmula mágica que eu vou pingar 2 gotinhas lá e vai explodir do nada. Isso eu sempre deixo muito claro, acho que até nas nossas primeiras conversas eu deixei isso muito claro, que eu ia pegar, eu ia começar a criar o conteúdo, mas também eu não poderia dar 100% de certeza que aquilo ali ia acontecer dessa forma, porque eu vou fazer isso, aquilo. Eu vou estudar, eu vou te apresentar uma proposta do que a gente pode fazer, que a gente vai mudando, porque as estratégias nas redes sociais hoje não tem como ser fixa. Não tem como eu botar pra ele ter daqui a 3 semanas eu planejar uma coisa, porque se o Instagram hoje tá atualizando o seu algoritmo e tá fazendo o engajamento ir lá pra baixo, se o TikTok tá ameaçando aí de lançar uma nova plataforma só de foto. Então, como que a gente vai... essa profissão, apesar de ser muito boa, de ser muito atualizada, de ser recente, é uma profissão que tem que estar em constante... É dinâmica. Dinâmica, porque não adianta nada eu pegar o que eu aprendi há 6 meses atrás e aplicar agora. Porque aí o conteúdo vai ficar ali estagnado, não vai ser mais a mesma Você potência. tem que estar se atualizando o tempo inteiro. Todo, né? E às vezes isso é até engraçado, porque tem conflito de geração. Porque a minha profissão, apesar de me dar muita autonomia de horário, de tempo, posso trabalhar de madrugada e ter minha manhã livre, ou vice-versa. Aí quando eu tô em almoço de família, por exemplo, e minha avó tá lá e eu tô mexendo no celular, eu tô trabalhando. E isso pra ela, a terceira idade, minha avó tem quase 90 anos, entender que eu estou mexendo no celular para trabalhar é muito engraçado, né? E aí também entra esse conflito de geração, de não entender que a gente tá nas redes sociais ali também como uma profissão. E aí entender que os influencers ganham dinheiro por causa do Instagram também é gera muita curiosidade, né? Não, até essa parada de você ter visualização, enfim. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que falou pra mim, pô, Marcelo, você tem que ser polêmico. Eu falei, não vou polemizar nunca, não é a minha vibe polemizar, a minha vibe é uma vibe mais tranquila, uma parada mais legal e tal, não sei o quê. Aí agora, por exemplo, a gente conversando, eu, Marcelo, a Ana e tal, aí a gente falou, pô, cara, a gente tem que botar porque, assim, eu até brinquei, eu falei, cara, quando a gente idealizou fazer, né, eu não sei se eu conversei isso contigo, eu acho que sim. Quando a gente idealizou o programa, né, o canal, eu falei, olha, eu não vou polemizar,
Eu não vou mexer com religião, a pessoa pode falar do que quiser no programa. A única coisa que eu sou é Flamengo, porque porque seria uma parada assim muito, né, cara, o cara é uma demagogia absurda se eu não tivesse time, se eu for o time do convidado. Eu não sou o time do convidado, eu sou Mengão. Então, não tem jeito. Beleza, eu vou entrevistar um tricolor. Ana é tricolor, né? Eu sou tricolor. Não, vou entrevistar um tricolor aqui e a entrevista vai de boa. A gente não vai falar de futebol. Mas aí agora, nos últimos tempos, por causa dessa parada de eleição e tal, aí a gente está num conflito interno, entendeu? Porque tem uma pessoa que é de direita, que quer dar entrevista, está pedindo para dar entrevista, e eu não quero. E aí o Marcelo fala para mim que eu tenho que ter uma de direita e uma de esquerda na mesa e botar as duas para discutir, para cada uma colocar lá o que, né, o porquê, quais são as suas pretensões, enfim. Aí eu falo, não quero fazer isso não sei, vou ficar no meio, como é que eu vou ficar no meio? Começa a pancada a estancar aqui no estúdio, vai quebrar o estúdio todo, eu não quero saber disso não, deixa quieto e tal. Mas enfim, vamos embora. Mas é uma ideia, quem sabe, né? Quem sabe não rola. Entendeu? Quem sabe não rola, vamos ver. E tem outra questão que eu sempre trago para eles também, de que as redes sociais é polêmica. Então, Marcelo fica nesse discurso, não quero polêmica, mas sempre que eu vou postar alguma coisa nas redes sociais, eu tento procurar, principalmente no podcast, eu tento procurar algo que gere curiosidade, que traga para as pessoas falar, caraca, por que isso aconteceu? Ou algo que as pessoas gostam de ouvir histórias que fogem da realidade delas, ou fofoca, porque hoje, querendo ou não, como eu falei no início do programa, né, as redes sociais é por curiosidade, é por fofoca. Muita gente está ali seguindo fulano, ciclano, beltrano, para acompanhar a vida da pessoa. Então, quando a gente traz esse tipo de conteúdo do Marcelo contando uma história, ou do bolsonarista com o lulista brigando não, né? Conversando entre eles, eu espero que seja uma conversa sadia. É essa questão que eu trago também, de que gera curiosidades, gera conflito, porque o ser humano é esse tipo de pessoa que não gosta do marasmo, do que é calma, eles gostam do que é novidade, do que é agitação. Eu acho que eu encantei a Ana quando eu conversei com ela, que eu contratei ela, né? Que eu falei pra ela, Ana, assunto não falta. Pô, casei 5 vezes, morei num monte de lugar. Ele já contou várias histórias. Tenho muita história para contar e tal. E aí todo mundo fica me cobrando isso, né? Porque o primeiro programa, na verdade, ia ser uma entrevista comigo, mas eu falei, não, ao longo dos programas, né, cara, eu vou contando essas histórias. E agora eu fico cobrando ele pra ele gravar um episódio só dele contando história. Não seria muito bacana? Imagina se ele já fala aqui nos episódios de que ele sabe as histórias que ele tem. Imagina se ele gravar um episódio sozinho. Mas é que é muito isso pesado, virar um quadro. Porque eu tinha muita vontade de fazer, as pessoas não sabem, né? A Ana tá me cobrando isso porque sabe agora, o Marcelo já sabe, já me cobra. Mas quem me conhece sabe que não é pra tirar onda, nada disso não, mas eu cozinho bem. Só que, tipo assim, hoje, depois que eu voltei pro Rio, porque eu morava em Itaipava, acho que todo mundo também sabe disso, eu tinha um espaço, porque as pessoas, eu trabalhei com carro a vida inteira, né, você sabe, mas as pessoas curtem carro, isso, aquilo, outro, eu não, eu curto cozinha, entendeu? Eu gosto de ter meus equipamentos todos e tal. E as casas que eu morava em Itaipava, eu tinha esse espaço. E essa casa que eu moro no Rio hoje, eu não tenho uma cozinha adequada para eu fazer, então eu fico meio grilado de fazer, entendeu? Mas um dia eu faço um programa contando história e cozinhando. Bronx Braga. Cara, tem uma parada que eu vou pensar na frente de todo mundo, vai que o pessoal dá dica lá. Fala que tem um negócio agora que as pessoas fazem perguntas no YouTube? Não, acho que é no Instagram. Caixinha de perguntas. Caixinha de pergunta, Sempre teve. Agora tem uma ferramenta que é um site externo do Instagram
que faz a pergunta anônima, mas a gente pode fazer uma Não, assim, fazer uma assim, tipo, que prato você quer que eu faça? Tipo uma parada assim. Ou um episódio inteiro de você respondendo pergunta dos outros, dos seus amigos. Ah, e aí quem vai separar vai ser o Marcelo. Você não vai ver as perguntas, vai responder aqui na hora. De bate-pronto, né? De bate-pronto. Pode ser, Ana, pode ser. Acho legal. Aí várias ideias pra gente botar cada vez mais aí no YouTube. Tá vendo, gente? Bate-papo virou uma reunião de trabalho. Eu vim aqui para falar da Ana, tá? Não foi para falar de mim, não. Foi para falar da Ana, do trabalho dela, porque acabei não indo assim tão a fundo, mas ela já deu bastante esclarecimento aí pra gente. Mas é porque realmente me causa muita curiosidade numa menina tão nova, empreendedora dentro de uma área que eu particularmente acho que ela não saberia se ia ter o sucesso que teve, né? É um arriscar com muito pouca idade, porque você já faz isso há algum tempo, né? Faço desde... Eu comecei como designer, né, como eu falei, e aí é desde 2019, final de 2019. Aí, no meio do ano passado, eu migrei para as redes sociais, aí eu virei gestora de redes sociais, e aí foi indo. E essa questão que você falou, de ser empreendedora, porque acaba, querendo ou não, eu tenho 19 anos, vou fazer 20 mês que vem, e aí eu ficava muito assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, quando eu era pequena, eu não gostava de brincar de Barbie, mas eu gostava de ter meu quadro lá e fingir que tinha vários alunos para eu dar aula com os meus bichinhos de pelúcia. E aí, só que é muito desanimadora essa área, porque a educação no Brasil não é 100%, os professores não são reconhecidos. Eu queria muito ser professora de história, por exemplo, ou pedagoga, e aí acabou que eu desanimei muito. Aí, nesse meio tempo, eu fazia, né, técnico em química, e é uma área que eu não gosto também. Então, eu tava meio perdida até me encontrar na área de design, que aí eu falei, caramba, é isso que eu preciso, é isso que eu quero investir. E aí eu comecei, só que eu não enxergava aquilo ali como uma profissão, não enxergava o que dava pra faturar. E eu sempre tive uma mente muito empreendedora. E aí sempre gostei de ter o meu dinheiro. Apesar dos meus pais sempre me darem dinheiro, nunca ter passado dificuldade, eu gostava de ter o meu dinheiro e poder comprar as minhas coisas. E aí eu falei, cara, se as pessoas estão começando a pedir pra eu fazer uma artezinha pra postar ali, ou uma artezinha pra divulgar aquilo ali, que é o designer gráfico de social media, que a gente chama, por que não começar a cobrar? Aí eu comecei ali com 10 reais, com 15, aí minha arte já foi pra 60 reais. Aí eu falei, eu acho que é isso aí que eu quero. Aí eu falei, não é isso aqui, porque querendo ou não, a carreira do design, quando tá começando e quando é independente, o salário oscila muito. Então não era fixo que eu ia ganhar ali tantos reais por mês. Aí eu falei, eu preciso de algo fixo que me gere uma estabilidade, que eu consiga comprovar para minha mãe e falar, olha, é isso que eu quero seguir na área de publicidade, como o Broncos até já tem faculdade de publicidade, né? Eu quero seguir na área de publicidade, eu quero investir nessa minha carreira. Aí foi quando eu comecei, aí eu abri meu CNPJ, porque começou a dar muito certo, eu consegui ter vários clientes, aí eu falei, trazendo resultado para eles, eu falei, então é isso. Aí eu comecei a investir em curso, aí eu comecei a estudar cada vez mais, aí eu conheci o Broncos, aí eu conheci várias outras pessoas que hoje em dia eu tenho relações muito boas. Nunca tive conflitos com meus clientes, nunca tive questão, apesar de eu ser muito nova, isso é até uma questão que as pessoas que eu trabalho trazem pra mim, apesar de eu ser muito nova, eu tenho muita responsabilidade. Eu não gosto de receber crítica no sentido de que eu não estou fazendo as coisas certas, de que tá faltando alguma coisa. Então eu me cobro muito nesse sentido e aí eu acho que também por isso deu certo. Vou te contar um segredo. Uhum. Vou te contar um segredo. Eu sempre fui muito crítico em relação àquela coisa da experiência. Bom, enfim, eu já gerenciei diversas empresas, principalmente por um grupo, né? O grupo Via Barra do Jefferson. Eu sempre trabalhei e eu sempre fui o meu próprio RH, né? E coisas que, uma delas eu falei com você, e uma das outras coisas que eu fiz e que as pessoas até hoje até o mercado de RH é muito cruel com isso. Ele vai ao contrário, ele quer experiência.
como é que você vai contratar uma pessoa com experiência se você não vai dar oportunidade para alguém? A pessoa tem que ter a primeira oportunidade. Não tem jeito. Então isso foi até conversado. Eu e Marcelo, a gente até conversou sobre isso. Falei, cara, uma menina nova tá com puta gás. Sacou? Tá com puta gás. Agora, a gente tem lá, que é aquela história que eu te falei do contrato. A gente tem um contrato de 90 dias. Tá bom para mim? Beleza. Tá bom para você? Ótimo. Não tá bom para um dos dois? Acabou e a gente continua amigo. Né? Porque essa coisa de valorização, de emprego, de N fatores que estão envolvidos numa contratação, por exemplo. Uma é aquela coisa de que quando você está precisando, vale tudo. A partir do momento que você não precise mais, já não é tão importante para você. Né? E as pessoas novas não. E a exemplo disso, né, ainda vão existir pessoas aqui que eu vou bater papo aqui, vão estar sentadas na mesa, mas que eu formei grandes profissionais nessa área, grandes profissionais. Exatamente pensando dessa forma, assim, porque eu acho muito legal. Pô, eu falo, cara, a garota com, 19 anos, meu irmão, tá, né, porra, querendo voar, sacou? Tá que se você não der asas, como é que ela vai voar? Né? Ah, vou contratar a empresa tal. Porra, eu vou ser um número. Eu não vou ser o Branks. Sacou? Ela não estaria sentada aqui. Entendeu? Pô, eu vou contratar a Artplan. Porra, e aí? O Medina vai estar sentado aqui comigo? É essa questão até que você trouxe das grandes empresas e tudo mais. Eu tenho muita questão também de ser muito empática com os meus clientes, de estar ali respondendo toda hora. É rápido, o mais rápido possível, às vezes demora um pouquinho mais porque eu vou estar ocupado, ter reunião e tudo mais, mas sempre dentro de 1 hora o prazo para responder, porque essa questão, se a pessoa está confiando no meu trabalho, ela está lhe tirando alguma dúvida, eu preciso quiçar aquela dúvida, eu preciso esclarecer o que ela vem trazer, ou sei lá, se ela tem uma ideia, eu preciso estar ali atento, porque às vezes eu tenho a estratégia, eu tenho como fazer, mas eu não tenho feeling de o que fazer com aquela minha estratégia. E aí muitos clientes trazem aquilo na hora e eu preciso ver aquilo ali na hora, senão ele vai esquecer a ideia, a gente não vai conseguir andar com o projeto pra frente. E aí até uma polêmica que eu quero trazer aqui, bem pequenininha, é que muitos influenciadores hoje se dizem os gurus do marketing digital e tudo mais, mas também é a questão de eles terem grandes empresas por trás. E aí, se uma pessoa de médio ou pequena empresa, ou podcast, por exemplo, que ainda está crescendo, pega uma empresa dessas grandes para fazer, você não teria o mesmo contato, você não teria a mesma experiência, né? E aí acaba que torna algo chato, porque se a pessoa está investindo em você, se ela está confiando em você, se ela está te dando uma oportunidade, você tem que estar ali 100% presente com ela, né? E aí, por isso que eu faço essa questão, sempre ser empática, sempre responder o mais rápido possível. Uma outra coisa assim, que me gera uma certa curiosidade é que dentro de uma empresa como a sua, por exemplo, na verdade você não faz só a parte social, né? Você faz design, geração de conteúdo, o que apresentar, de que maneira, né? De como formatar o vídeo, talvez. Enfim, o teu trabalho não é só na rede social, na verdade, né? Isso. Eu sou meio que multifunções, mas por eu ter curso na área, como eu já disse. Quem é gestor de redes sociais, ele só gerencia as redes sociais. Hoje, dentro do mercado de social media, tem vários fragmentos que as pessoas podem atuar. Por exemplo, jornalista pode atuar como redator, que aí é quem faz uma estratégia de legenda específica e tudo mais. Eu sempre digo que eu não sou especialista em legenda que vai atrair cliente. Eu sei aplicar em algumas estratégias que eu aprendi dentro de curso. E aí tem o gestor de tráfego, que também eu tenho curso na área de gestão de tráfego, que são aqueles anúncios que aparecem pra gente nas redes sociais. E por que eles aparecem pra você, tem uma explicação. Porque ele tem uma estratégia toda ali pra aparecer se você procurou sobre o bolo de chocolate, por exemplo. Aí as pessoas vão criar estratégia, os gestores de tráfego, no caso, vão criar estratégia para que quem procurou o bolo de chocolate apareça o anúncio da fábrica da avó Alzira, por exemplo. Fazendo até merchan aqui de graça pra ela. Mas tipo, qualquer outra loja de bolo. E é basicamente isso. E aí eu ofereço, dentro do pacote que eu ofereço,
eu explico exatamente o que eu estou oferecendo, como eu mandei a proposta para eles, né? O que eu estou oferecendo, por que eu estou oferecendo e como que eu vou desenvolver aquele projeto. E aí, óbvio que às vezes as coisas vão mudar um pouco, vão sair do eixo, e aí tudo bem se passar um pouco ou se for um pouco menos. E aí a gente vai negociando para que o contrato consiga valer e tudo mais. E aí é sempre muito importante frisar isso para quem está começando na área também, quem tiver interesse em conhecer mais da área, que é fundamental você saber o que você vai oferecer, como cobrar aquilo que você está oferecendo, porque se você está oferecendo o designer gráfico que vai entrar nas redes sociais e também a gestão de tráfego e também o social media, né, a criar a estratégia do conteúdo, você tem que cobrar pelas 3 coisas. Isso tem que estar muito claro para o seu cliente que você está fazendo além do que só criar uma estratégia de conteúdo, que isso valoriza você no mercado, isso valoriza, te dá destaque em saber que você tem curso de designer gráfico, que você tem curso de gestão de redes sociais e você tem curso de tráfego pago. E aí, cada vez mais você vai criando um destaque ali para você. Hoje a gente está aqui, é engraçado, né? Porque, tipo assim, eu estou curtindo pra caramba essa história, porque profissionalmente eu nunca trabalhei com o que eu estudei, na verdade, mas eu sempre usei o que eu estudei dentro do meu trabalho. Então esse é um assunto que me enriquece muito conhecer essa, tipo assim, um bate-papo que está meio careta, está muito profissional, né? Mas eu acho que para quem tem interesse nessa área, para quem tem interesse em saber como as coisas funcionam, é uma parada bem interessante. Por exemplo, eu estou aqui ouvindo meio que, tipo, aluno. Tipo assim, como se eu estivesse vendo uma coisa que eu quisesse saber e não tivesse a oportunidade de saber, né? Até porque, assim, mais uma curiosidade, hoje eu estou falando para caramba do Marcelo, mas é porque quando a gente começou, eu falei para ele, cara, o que eu estudei, eu posso aplicar dentro, né, da nossa história, mas essa parte de mídia social, por exemplo, eu não sei nada. Isso é até uma curiosidade, porque muitas pessoas acham que fazer a faculdade de publicidade vai te dar a base para você, vai te dar a base, mas não vai te dar a formação para você trabalhar com redes sociais. Não, eu, tava muito longe disso. Quando eu estudei, não tinha nem Orkut ainda. Então, aí era outro marketing. Né? Não, eu tenho uma vibe de marketing completamente diferente, cara. De marketing de rede, marketing de guerrilha. Outra parada. Essas questões ainda se aplicam às redes sociais, às mídias digitais, né? O marketing das mídias digitais. Mas não é mais a mesma coisa. Hoje, no Brasil inteiro, a gente só tem, que eu conheça, do que eu pesquisei, a gente só tem uma faculdade que me dê uma base maior do que publicidade e propaganda para eu continuar a minha carreira, que é de estudos de mídia, que é lá na UF. Enquanto isso, tem outras que são EAD, mas aí são como se fossem cursos digitais, né? Que aí é de marketing digital. E agora que as faculdades particulares estão começando a se interessar no assunto. Não, a minha vibe... Agora, ainda bem, eu acho que tudo a seu tempo. Não sei se eu tivesse nascido depois, talvez eu pudesse ter essa vibe de hoje. Mas graças a Deus, dentro da minha trajetória profissional, o que eu estudei eu consigo usar muito bem. Assim. Eu sempre fiz grandes campanhas, grandes anúncios. Usei bastante. Tipo, para feirão, para uma série de coisas dentro da minha proposta. Né? E aí eu vejo como as coisas evoluem, né? Conversando assim com você, eu já me dá uma parada assim, tipo... Estranha. Cara, preciso entender mais um pouco. Mas não quero entender não, deixa que a Ana faz pra mim. Mas é isso. E também, eu acho que na sua geração, apesar de publicidade ser um curso, uma carreira que a gente precisa se atualizar, porque a gente precisa entender o que o mercado está exigindo e tudo mais, a gente não precisava ficar tanto assim. Por exemplo, essa semana tá saindo vários anúncios de guerra, né?
entre o TikTok e o Instagram. E isso atrapalha diretamente o que eu aplico nas estratégias dos meus clientes. O que eu criei na segunda-feira para eles não vai ser mais o que eu vou poder aplicar na próxima segunda-feira. E aí é uma profissão que eu tenho que ficar 100% atualizada, tem que estar ali no Facebook, que tem vários grupos de estudo e tudo mais, vendo o que meus colegas de trabalho, o que eles estão procurando, o que a gente pode fazer e tudo mais. É uma carreira também, que eu costumo dizer, que tem muita empatia entre os profissionais, porque a gente tem esses grupos que o Facebook, como eu citei, por exemplo, Mulheres no Social Media, que é um grupo só de mulheres que trabalham com as redes sociais. A gente ali troca muita figurinha e que faz muito enriquecimento uma para outra, porque não adianta a gente fazer lá o curso, que vai durar 2 meses, e são cursos sempre digitais, da galera que começou lá nos primórdios e consegue hoje ensinar a gente a ter, mas também não são formados, não são professores, são pessoas que têm mais experiência e conseguem vender um curso qualificado. E aí, muita gente vai lá nesse grupo que eu tô citando, aí a gente troca lá a figurinha, nossa, meu vídeo flopou aqui, até tem essa questão. Flopou. Eu ia falar exatamente isso. É igual o ralhar. Vocês zoaram meu ralhar, flopou o quê? Sorvete de flocos com pouco alguma coisa? O que é flopou? Eu ia falar exatamente isso, quando eu falei o flopou. Bem feito, bem feito. Vocês gostaram de me sacanear no ralhar, né? Tá bom, o que é flopar? Flopar é quando algo não tem um engajamento bom, ou que você acha que o Marcelo tá achando. Flopar é porque agora é uma crise de geração, né? Eu trago as novas gírias e você com as suas. Mas o flopar é quando a gente põe algum conteúdo no ar e ele não viraliza, ou ele cai em esquecimento e não tem aquilo que a gente imaginou que teria, sabe? Entendeu? Sei. Agora eu sei. Agora entendeu. Agora quando eu falo que alguma coisa então tá. Então quando eu ralhar com você lá, que eu não gostar de alguma coisa, você sabe. É porque flopou. Porque flopou, é isso aí. Gente, cara, eu acho que se a gente continuar conversando, a Ana vai começar, vai estar sempre dentro do assunto, mas a gente tem aqui o nosso tempo. Eu não quero fazer uma propaganda da empresa dela, que é Delineando Sua Marca, que chama. Mas não procura muito não, sabe? Procura pouco, assim, para ela ter tempo de me atender, entendeu? Se ela botar os outros para me atender, vou ficar puto. Vou ficar puto. Mas sério, a empresa dela chama Delineando Sua Marca. Eu vou pedir a ela para fazer uma artezinha para a gente colocar dentro desse bate-papo. Se vocês tiverem algum interesse, vocês já a conhecem, né? Já sabem, né, a maneira dela pensar. Pensem como eu, pessoa com 19 anos, quer voar e precisa de asas. Deem asas a essas pessoas, elas precisam, tá? E lá na frente você vai sentir orgulho, como eu sinto, das pessoas que hoje se tornaram grandes gestores, grandes diretores, pessoas que voaram no mercado de automóveis. Vou até citar uma que curte sempre lá no meu programa, que é a Dayana, que hoje é uma referência na marca Jeep e na Fiat. E um dia eu vi ela atrás num balcão de loja, Ana, vendendo roupa. Eu puxei ela e falei, menina, você vai trabalhar comigo. E ela foi, hoje em dia ela é, meu irmão, a top da Jeep da Fiat. Dayana, um beijo, te amo, tamo junto. Então, é isso. Queria te agradecer, Ana, obrigado. Eu que agradeço o espaço. Que espaço? Você que cria o espaço. Obrigado aí, cara. Tamo junto, né? Independente de qualquer coisa, pode contar comigo, com o Marcelo. A gente é de uma geração também muito generosa, até de papo mesmo. De repente tem uma parada que você queira conversar e pode usar e abusar da nossa experiência. Assim como a gente usa e abusa da sua, né? Fica perturbando lá, mandando recado, não sei o que, tal. Mas é isso, gente. Foi um prazer, Ana. Obrigado pelo carinho, por você estar aqui conosco. Dá o seu tchau aí pra galera, que depois eu vou dar o meu.
Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui. Gostei muito. Nunca tinha feito uma experiência assim de um podcast, mas foi muito bom. E além de seguir as minhas redes sociais, siga também as redes sociais do Sem Pantufa, que a gente está lá também postando vários conteúdos, cortes pequenininhos, para quem estiver ali com pressa, querer conhecer também mais um pouco do canal. Eu acho que é isso, né? Mas se inscreve. Se inscreve aqui também. Mas já pediu no início. Não adianta só assistir. Assistir não tem graça. Se inscrever, deixar o like, comentar. Pô, também gosto no dinheirinho, tá? Também gosto no dinheiro. Se não tiver inscrito, não tá me ajudando em nada. Tem que pagar a conta de luz, tem um monte de coisa pra pagar. Verdade, a estrutura é grande pra gravar um podcast. Vocês estão achando que é só uma câmerazinha, não sei o quê. Não é não, tem ali por trás tem uma ralação danada. Gente, era isso, sério, obrigado aí por vocês que assistem aí, que seguem o nosso canal. E aquela máxima de sempre, que é a minha vibe que eu passo para vocês. Fiquem com Deus que habita em vocês, tá bom? Obrigadão, em breve teremos outro. Valeu!